Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa, advogada. Eu sempre fui corretora de seguros e conheço bastante do mercado de seguros, de planos de saúde. E aí eu migrei a minha profissão, a minha carreira para o direito. E aí nós tivemos uma ideia e resolvemos criar um podcast. Esse é o nosso primeiro episódio, pessoal. Sobre direito médico, direito da saúde, regularização imobiliária. Então, no decorrer do podcast, vocês vão saber várias coisas sobre direito, sobre plano de saúde, sobre como que você vai fazer faz migrações, enfim. Então, é isso, pessoal. Agora a gente vai falar com a doutora Márcia. A doutora Márcia vai se apresentar um pouquinho para falar sobre isso. Olá, eu sou a doutora Márcia. Nós nos reunimos aqui para poder trazer informações a vocês acerca do direito, de maneira objetiva, clara, que seja de fácil entendimento. Eu atuo na área previdenciária e também atuo na área do direito médico e da saúde. Olá, eu sou a doutora Thaís. Eu atuo na área criminal, atuo na área civil e família e sucessões. Nós temos uma outra advogada, nós somos em 4 advogadas, que é a doutora Adriana, a doutora Márcia, a doutora Thaís e eu. Nosso projeto é Advogadas da Sala 21. Tem a doutora Adriana, hoje ela não pôde estar presente, mas ela faz parte do nosso grupo, do nosso projeto. Nosso projeto é como se fosse um filho, ele está nascendo hoje, é o nosso primeiro episódio. E aí nós vamos falar de temas relacionados a cada uma nossa área. Então, cada um vai fazer a sua área, vai fazer... Todas as semanas nós vamos ter episódios falando da nossa área. Então, por exemplo, a doutora Márcia, ela fala muito de previdenciário, então ela vai fazer alguns projetos da área previdenciária, a doutora Thaís criminal, a doutora Adriana é trabalhista, e eu falo muito da área da saúde, direito médico e da saúde, e regularização de imóvel também. Então, nós vamos fazer esse projeto tem essa cara. Então, ao decorrer dos episódios, nós vamos fazer isso. Olá, nós somos as advogadas da Sala 21. Hoje é o nosso primeiro episódio que vai falar sobre a área da saúde. E nós temos hoje como convidada a doutora Ana Carolina, que é especialista na área da saúde. E vamos falar sobre prontuário médico. Olá, gente. Oi. Bom dia, doutora Carolina. Obrigada. Obrigada por ter participado, por estar participando. Ter aceito o nosso convite. Gente, Sim. eu fiquei super contente. Quando elas me passaram mensagem, eu falei, caramba, foi uma festa, né, no WhatsApp. Sim. Porque é um projeto super legal, né? Tenho certeza que vocês são profissionais super competentes e trazer informação de cada área de vocês é muito legal. Porque fica um papo descontraído, as pessoas vão se inteirar, vão conhecer o trabalho de vocês, conhecer as áreas do direito, porque às vezes as pessoas falam, direito médico da saúde faz o quê? Né, Rosa? Às vezes as pessoas não entendem direito do que é. E é muito bacana, eu tô super contente, tô ansiosa. É uma honra tê-la aqui. É um prazer ter você Obrigada. conosco. Então, nos fala um Márcia. pouquinho, doutora Carol, qual que é a sua especialização? Me conta pra gente um pouquinho, pro nosso público conhecer a senhora. Legal. Então, eu comecei a atuar na área do direito médico da saúde, fazendo uma pós-graduação em direito médico da saúde com a doutora Márcia, com a doutora Rosa, e conheci a doutora Thaís. Então, a gente já se conhece de longa data. E depois que eu comecei a atuar nessa área, aí eu foquei nessa área. O objetivo, isso é bacana, né? Às vezes tem muitos advogados aqui assistindo a gente, que é interessante a gente focar numa área. Aí eu foquei nessa área do direito médico da saúde e de lá para cá eu só atuo na defesa do médico, do profissional médico, do profissional da saúde, dentista, né, nutricionista, biomédicos, enfim. E aí eu iniciei essa carreira no meu escritório. Aí eu comecei a dar aula na pós-graduação do Legale, que é a pós-graduação que nós nos formamos. Aí eu fui convidada pelo professor Joseval, mestre na área do direito da saúde. O nosso mestre. Ele foi meu professor de graduação. Ah, é verdade. O professor Joseval foi meu professor de graduação. Eu fui fazer a pós exatamente por conta dele. Olha que legal. Sim. Nossa, não, o professor é um mestre, é uma sumidade na área do direito médico no país. E depois que eu terminei a pós, eu fui fazer um mestrado na área, só que das ciências em saúde. Então, o meu mestrado não é em direito, é em ciências da saúde, com enfoque em bioética. E aí o doutor Joseval, o professor Joseval, me convidou para ser coordenadora da pós-graduação. Ele era coordenador, aí ele foi para outro projeto, me chamou para ser coordenadora lá da Faculdade Legale.
Neste meio de tempo, eu comecei a trabalhar num hospital estadual, então um hospital público. Sim. Então eu faço a parte jurídica desse hospital. Então, aí é assim, né? É um Vai caminhando, passo sim. de cada vez. Exatamente. Né? Então, isso que é bacana. É que nem vocês aqui. A gente foi junto, né? Sim, Trabalhando. Subindo E juntas. isso que é o legal da profissão, que faz toda a diferença, né? Estamos entre Exatamente. amigas também, né? Isso é muito Estamos importante. entre amigos, É. isso. Carinhosamente a gente chama a doutora Ana Carolina de Carol. Ela é a nossa amiga. Então, assim, eu acredito que vai ser muito bacana. Nós vamos trazer muitas informações, porque estamos entre amigos e temos vários conhecimentos. Então, a gente vai trazer isso para o público em geral, né? Muito legal. Com mais tranquilidade, para as pessoas entenderem, não o juridiquês, que abrange a população mesmo, né? Isso. Para as pessoas entenderem isso. Então, Bacana. doutora Ana Carolina, nos fale um pouquinho o que é um prontuário médico. Então, legal. Então, essa é uma área que eu atuo, né? Sim. Então, o prontuário médico é um documento que todos nós que somos pacientes temos um. Sim. Então, o direito médico e da saúde é muito interessante, porque não só os profissionais da saúde, mas nós pacientes, nós todos somos pacientes. Inclusive, o profissional médico, ele é paciente, Sim. ele tem o seu prontuário. A partir do momento que você entra no hospital, num AMA, enfim, em qualquer Isso. lugar, você tem o seu prontuário. Você tem o seu Seja para prontuário. consultar, para fazer, tipo, vamos imaginar que você vai num posto de saúde, você é paciente lá do médico XPTO. Isso. E aí você tem o seu prontuário para o médico acompanhar a evolução de doença, como que tá, tudo isso, não é isso? O prontuário, ele é um dossiê do estado clínico do paciente, né? De tudo que ele fez, de todos os tratamentos, bem como você colocou. Então, na UPA, na AMA, nas UBSs, em hospitais públicos, privados, clínicas, consultórios, sempre tem um prontuário. Então, qual que é o objetivo principal do prontuário? É a comunicação entre a equipe multiprofissional. Sim. Então, todas as informações do estado clínico daquele paciente, doenças pré-existentes, os exames, exames de sangue, hemograma, exames de imagens, que são tomografia, ressonância magnética, Que são todos lá cintilografia, todos estão inseridos lá, né? Todos os exames laboratoriais, exames de imagem e todo o exame clínico do paciente. Então, quando o paciente vai num consultório, vai no ambulatório, então o médico faz aquele exame clínico. Sim. O exame clínico tá lá no prontuário, faz anamnese. A anamnese é uma entrevista que o médico faz com o paciente, né? Quando você vai no consultório, a gente vê, né? Você tem diabetes, você tem pressão alta, o médico precisa conhecer aquele paciente para saber qual a conduta ali naquela hipótese diagnóstica que vai ser colocada ali. Então, o prontuário é um histórico, é um dossiê mesmo. Sim. O prontuário médico, ele deve ser arquivado por quanto tempo, né, que ele fica arquivado lá nos registros médicos, se ele é destruído, se aquilo fica para sempre, como é que funciona? Legal, Thaís, uma pergunta super porque interessante. uma dúvida minha. E é uma dúvida de muitas pessoas, de muitas né? pessoas, sim. Então, o prontuário, quem guarda o prontuário é prontuário médico, mas na realidade o prontuário, as informações do paciente. É prontuário médico, porque quem é o autor ali é o médico, Sim. é a equipe multiprofissional que Sim. atende aquele paciente. Então, vai ser realmente um meio de comunicação entre Sim. todas as pessoas que vão estar ali prestando assistência à saúde daquele paciente. E o prontuário, quem tem a guarda do prontuário, quem fica com esse documento é o médico, na clínica consultório, e o hospital, quando é uma entidade hospitalar. Então, a guarda desse documento são de 20 anos. Ah, legal. É bastante Nossa, tempo. interessante, É sim. bastante tempo, Sim. né? A Mas gente não imagina ele isso, né? eletrônico, Não sabia. doutora Carol, é eletrônico esse prontuário? Ele é manuscrito? Como que funciona? Hoje nós temos os prontuários físicos, que são os manuscritos de papel, Sim. o eletrônico e o digital. Aí Sim. tem diferença entre eletrônico e digital? Tem. O eletrônico é aquele prontuário que, para ter acesso a ele, precisa da chave pública de criptografia, da chave pública brasileira, que são aqueles interessante. certificados digitais. Sim. Então, ele tem uma segurança gigante. É que nem quando a gente vai fazer os processos peticionamento eletrônico, a gente usa o nosso certificado. O prontuário eletrônico é do mesmo jeito. O problema do prontuário eletrônico é que ele é caro para a entidade. Porque imagina, todo mundo que for acessar aquele prontuário tem um certificado digital. Sim. Né? Então, assim, ele é muito seguro, como é o processo judicial, ninguém acessa, só acessa mesmo os advogados e o Ministério Público, e o magistrado. Então, o prontuário eletrônico ele acaba sendo realmente um investimento e um custo alto para as entidades hospitalares e também clínicas e consultórios. O digital, ele tem segurança também.
Só que ele é um software, por exemplo, que tem lá um programa de prontuário médico e acessa através de senha e login. Que daí precisa manter o sigilo das informações. Aí tem a Lei Geral de Proteção de Dados que vem assegurar tudo isso, né? Sim. O sigilo do prontuário médico, ele já existe antes da LGPD. Sim. Né? A LGPD de 2018, é uma lei de 2018 que vem realmente para resguardar aí o sigilo das informações de todas as pessoas, não só paciente, todo mundo. Né? Quando você vai em loja, fazer algum cadastro, tá? Hoje a gente vê a LGPD em tudo, né? Que não pode vender mais os mails. Não, enfim, exatamente, não pode mais. Antigamente se vendia dados, né? Então você comprava, hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais isso. Então, quer dizer, essa parte de assegurar o sigilo das informações vem antes da LGPD. Sim. Ela vem com a Constituição Federal, que é de 88. Ah, que bacana. Então, o sigilo, ele é garantido constitucionalmente. Sim. Então, é muito legal isso. Então, as pessoas, às vezes, ficam assim, né, com receio. As informações que estão lá, às vezes o paciente fica com receio de trazer alguma informação que é super importante para o prontuário dele. Sim. Que fala, quem vai ter acesso a isso? E se o médico contar para alguém? E se contar? Porque as pessoas acham que, assim, o meu prontuário, por exemplo, se você for lá, você tem esse acesso. Então, as pessoas têm essa impressão, né? Fala assim, vai saber qual doença que eu tenho. Eu fui internado. Então, se a Carol for lá perguntar no hospital, ela vai saber qual doença que eu fui internada. A pessoa fica com receio. Até de passar informação pro médico. Às vezes o médico, ele tem uma dificuldade em ter um diagnóstico realmente, não uma hipótese diagnóstica, mas um diagnóstico mesmo e trazer o prognóstico, que é o tratamento. Sim. Porque o paciente, às vezes, fica com receio de passar. Quem vai ter acesso a isso? Então, pode passar todas as informações tranquilamente, porque o prontuário médico, ele é sigiloso. E, por exemplo, Carol, a pessoa é casada, a esposa vai lá e quer saber a doença que o marido tem. Pode? O hospital, a clínica pode disponibilizar? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. As informações são sigilosas, inclusive para o cônjuge. Ou representante paciente. Legal. É do paciente. Às vezes isso até é muito o paciente, importante, né? Falar para as pessoas. Às vezes até o paciente, é legal isso que você colocou, Rosa, porque às vezes o paciente fala assim, olha, né, eu tenho uma doença, enfim, tenho um diagnóstico de uma doença e eu não quero que ninguém saiba. Principalmente as pessoas que têm doenças transmissíveis, né? Exatamente. Então, aí que tem também uma questão interessante. Porque, às vezes, o paciente fala, olha, eu tenho uma doença sexualmente transmissível, enfim, e eu não quero que ninguém saiba. Sim. Aí o médico diz, você é casado? Você tem um parceiro, uma parceira ativa? Porque nesse Tenho. Então, você precisa levar essa informação. Exatamente. Mas a pessoa que vai levar a informação, não o médico. Aí o médico que tem que ter realmente esse poder de convencimento, e não é um poder de convencimento, é um poder de convencimento baseado na literatura médica, nas condições clínicas daquele paciente e nas consequências de que ele não levar essa informação pro companheiro, pro parceiro, vai gerar para aquela pessoa. Sim. Então, o médico realmente tem que trazer todas as informações ali pro paciente e falar assim, olha, você precisa realmente trazê-la ou trazê-lo para uma consulta para a gente colocar as informações do que seria o tratamento, quais são os cuidados daqui para frente, só que ele não pode, em hipótese alguma, revelar essas informações sigilosas para o parceiro. E no Conselho Regional de Medicina, que aí eu já vou dar um gancho aqui, porque daí eu me empolgo, né? Aí, às vezes, o paciente, a gente vê que hoje existe uma indústria de dano moral, de ações judiciais, e não é diferente na parte administrativa, né? Então, quando o paciente se sente lesado em relação a, por exemplo, vazou um dado meu, então ele pode ingressar com uma ação judicial de vazamento de dados, que está resguardado pela Constituição e pela LGPD agora também. Ou também ele pode ingressar com uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal da Enfermagem, no Conselho Regional ou Federal da Odontologia. Se algumas informações que ele trouxe para o médico, para o dentista ou para os profissionais da enfermagem vazaram. Até ele pode... foto, né, o Carol, agora. Até as fotos, por exemplo. A pessoa vai fazer a cirurgia plástica, vazam essas fotos, né? Ela pode ingressar com uma ação, porque as fotos foram vazadas. Então, por isso que é importante o sigilo mesmo desses dados, né? E a segurança da informação, né? É verdade, é perfeito. E, Carol, conta pra gente quem que pode solicitar o prontuário médico? É legal. Então, o prontuário médico, quem faz a solicitação? É o próprio paciente, que pode solicitar uma cópia. Essa cópia, às vezes, tem algumas dúvidas, né, dos pacientes. Eu solicitei uma cópia no hospital e me cobraram uma taxa. Isso é indevido? Isso é ilegal? Não é indevido, não é ilegal.
Porque esta taxa que a entidade hospitalar, ou a clínica, ou o consultório cobra, é realmente para as despesas ali fixas, né? De folha, de sulfite, de impressão, que não é barato, né? Que, querendo ou não, tem um custo, né? Tem um custo de folha. E aí, o valor que eles vão cobrar, geralmente, é o valor de cópia, uma fotocópia. De fotocópia, né? Fotocópia mesmo. E aí, o próprio paciente pode fazer essa solicitação, ou o representante legal. E aí, o representante legal, por exemplo, os pais de uma criança, o representante legal de um idoso que tem uma curatela, uma tutela daquele idoso, né? Então, realmente, eu preciso da cópia desse prontuário. E a cópia do prontuário, é legal essa pergunta que você fez, não precisa ter justificativa. Eu quero e ponto. Porque o prontuário é do paciente. É do paciente. Eu o quero hospital só tem a guarda, né? Exatamente. O hospital, clínica só tem a guarda, só tem a guarda. Exatamente. E o hospital não pode se negar a entregar. Não pode. Não pode. Em hipótese alguma. Ele pode se negar a integrar, nossa, deu um trava-língua. Ele pode se recusar caso seja uma pessoa, por exemplo, um filho que vai buscar as informações do pai, e o pai está lúcido, tem plena ciência e convicção dos atos e tudo mais. Também o filho não sabe, quer, sim. não entrega. Mas se o pai passar uma procuração pública para o filho, ele Sim, pode. E você sabe que uma coisa que é interessante que acontece, eu tenho certeza que o pessoal vê até na televisão, né? Às vezes chega, por exemplo, uma autoridade policial no hospital e fala, ó, vem aqui buscar o prontuário do fulano. Ou eu quero saber se ele teve internado aqui, não sei o quê. Porque às vezes pra juntar num processo criminal, é legal pra você, né, tá? Entendi. Então aí eles me ligam, às vezes, o que a gente faz? Não entrega. Porque o prontuário ele tem que ser entregue, que é o que você tinha perguntado, né? Ele tem que ser entregue pro próprio paciente. Ou pro representante legal constituído, né? Ou pro juiz. Ou para o próprio médico. Quando o próprio médico vai utilizá-lo para uma defesa, tanto judicial ou junto do Conselho Regional de Medicina, enfim, ele pode utilizar aquele prontuário. Ou o Conselho Regional de Medicina também, ele tem acesso a este prontuário. Ele pode. Porque todas as sindicâncias, todos os processos éticos profissionais que correm, que tramitam dentro do Conselho Regional de Medicina ou Conselho Federal de Medicina, eles são sigilosos. Ninguém pode ter acesso. Só as partes e o advogado constituído com procuração. É igual no judiciário, né, Carol? Você junta um prontuário médico, você pede segredo de sigilo, né? Documento. Você que é especialista na área. Porque o que a gente vê de prontuário, não é? Eu já vi fotos lá fotos, por exemplo, de uma cirurgia plástica mal sucedida, eu já vi fotos lá e assim, né, desnecessária, né? Por isso porque que é interessante. O sigilo do documento, né? Por isso que é legal o que vocês estão fazendo. Porque, assim, às vezes o advogado recém-formado, ou um advogado que atua muito tempo, né, na advocacia, só que ele nunca atuou na área, ele não tem essa expertise, não tem esse conhecimento técnico. Porque o direito médico, ele tá nos detalhes. Ele tá nos detalhes. Exatamente. Então, eu já pediria nem o sigilo, o processo todo sigiloso. O segredo de justiça do processo quando eu entro com o processo, eu entro com o processo todo segredo de justiça. Porque o advogado que tá atua e tá na lida, ele vai pegar print, vai fazer um recorte do prontuário e vai colocar na petição inicial. Aí, se não pediu o segredo de justiça do processo todo e só de alguns documentos, vai ter acesso na petição de informações do prontuário, né? Então... E, Carol, tem prazo, por exemplo, o hospital, a clínica, fornecer o documento? É um prazo de dias úteis que seja plausível. Cada instituição hospitalar e cada clínica e consultório tem o seu. Obviamente que não pode se extrapolar. Seria bem prudente dentro de 30 dias corridos. Por quê? Porque às vezes a pessoa assim, mas 30 dias para entregar um prontuário, isso é um absurdo. Enorme o arquivo de hospital, gente. Ainda mais quando o hospital, exatamente. Então, até você buscar, solicitar, aí aqueles prontuários, assim, enormes. Que são físicos ainda, são físicos, para tirar cópia. Sim, aí, é verdade. Agora, quando é digital e eletrônico, é mais rápido. Porque é só fazer impressão. Mas, mesmo assim, demanda de um funcionário que tenha um termo de confidencialidade para estar ali manipulando aqueles... Então, a pessoa também tem que assinar um termo. Tem, porque ele não faz parte da equipe multiprofissional, mas ele tem acesso aos prontuários, tira cópia. Então, o correto é todas as pessoas que precisam manipular esse prontuário na parte administrativa, o hospital, a clínica, e aí já dá uma dica para quem quer atuar na área. Faça um termo de confidencialidade com esses funcionários.
Tanto no contrato de trabalho deles, quanto um termo mesmo de confidencialidade Sim. específico, porque ele está manipulando informações sigilosas. Então, é super legal. Essa é uma dica bacana Sim. para quem quer atuar nessa área da advocacia, nessa parte de assessoria preventiva, de hospital, de clínica, enfim. Então, é bem legal. Ô, Certo. Carol, geralmente quando a gente pede para juntar o prontuário médico, a gente pede para juntar o da enfermagem também. Sim. Qual que é a diferença desses dois prontuários? Existe alguma diferença? Porque nós pedimos os dois, geralmente. Legal. Maravilhoso. O prontuário, lembra que no início eu tinha falado, né? Que são os exames, Sim. tudo, né? Exame laboratorial, exame de imagem, todas as anotações do médico e também as anotações do relatório de enfermagem. Então, quem faz o relatório de enfermagem é o profissional enfermeiro, Sim. né? Das prescrições. Quem Sim. faz as anotações, que é aquele dia a dia de enfermaria, né? De, por exemplo, fomos auferir a temperatura, a pressão estava tanto por tanto, Sim. o paciente se alimentou, evacuou, tomou banho. São as anotações dos profissionais de enfermagem, que são os técnicos e os auxiliares. Então, tanto o relatório quanto as anotações de enfermagem já estão ali dentro do prontuário médico. Então, quando você faz a solicitação, já vem tudo. Entendi. Então, é interessante também o advogado ficar atento em relação a isso. Quando ele solicita, né, para ingressar com alguma ação judicial que seja, ele já tem que olhar para ver se realmente o prontuário está completo. Obviamente que tem os números de folha, mas enfim, para saber. E aí, voltando, que a gente estava falando... Eu falo para vocês, eu começo a falar... Vai lembrando. Lembrei que a gente estava falando da autoridade policial, que às Sim. vezes faz a solicitação. Não, a autoridade policial não tem acesso. A não ser que a autoridade policial vá até o hospital e a clínica com uma ordem judicial. Então, Ah, eu ia sim. falar agora, só Aí com ordem sim, judicial. só com ordem judicial. Sim. E eles sabem, né? As autoridades policiais e o Ministério Público sabe disso, mas mesmo sabendo, eles tentam. E aí vai da assessoria chegar e falar, olha, realmente a gente precisa de uma... está aqui, o sigilo das informações, está na resolução, no Código de Ética Médica também, então está na Constituição Federal, está na LGPD, está no Código de Ética Médica, que é uma resolução de 2018, a 2217 de 2018 do CFM, e tem um artigo específico em relação ao sigilo das informações. Eu acho que é o artigo 74, 75, 76, alguma coisa assim, que fala sobre isso, que só com ordem judicial. Então, ordem judicial, os delegados, escrivão, escrevente, Ministério Público não pode ter acesso. Só com ordem judicial. E uma coisa que a gente vê, eu vejo muito no dia a dia lá do hospital, são solicitações da Defensoria Pública. Então, o paciente vai, busca a Defensoria Pública, né, para fazer uma defesa, que seja, que ele entende que ele suportou um erro médico, e aí tem que ver se realmente teve o erro médico ou não, que não é todas as situações que tem Sim, por um isso erro que é médico. importante o prontuário médico. E por isso que é importante o advogado ser especialista na área. Sim. Porque nem tudo É erro médico. médico. demanda Exatamente. judicial, vai pra demanda judicial também. Exatamente, E às vezes o advogado não atua na área, o paciente traz os fatos, conta os fatos ali no escritório e fala, erro médico. Aí você vai Da forma que analisar, ele ele entendeu. entende. Aí você vai analisar os documentos, e aí você Aí vai você pede constatar... o prontuário, e aí quando chega o prontuário, você descobre que, na verdade, não foi um erro médico. Exatamente. Sim, isso acontece muito, que eu ouvi, né, falar, trabalhando com vocês, ou até em bate-papo, né, conversando em exames que eles são muito invasivos, né, que a pessoa tem que assinar um termo de consentimento para fazer aquele exame, né, Sim. mas não é porque ela assinou que às vezes pode acontecer alguma intercorrência Isso, e ela terá exatamente. direito à indenização por conta Isso, disso. Perfeito, exatamente. perfeito. O ponto isso. X é a intercorrência, né? Consequências Sim, cirúrgicas. sim, Então, também o paciente, ele entende. Fala, olha, por exemplo, eu tive uma trombose. O médico errou. Vou processar. E aí a indústria do dano moral. Processo atrás de processo. E aí ele vai busca um advogado que não é especialista. O advogado, vamos processar. Vamos que estudar. Só que por isso que o advogado tem que ser especialista. Porque numa dessa... não tem realmente o nexo de causalidade entre a conduta médica, a ação ou omissão e o resultado suportado, que seria uma intercorrência, uma consequência cirúrgica, a trombose, por exemplo, que é um exemplo que a gente está dando aqui. E aí ele entende que aquilo é erro médico, só que não é. É uma consequência do procedimento cirúrgico que foi informado no termo de consentimento informado. Entendi. O TCI também está no prontuário. Olha como que o prontuário é gigante. Olha quanta coisa Sim. que tem que ter dentro do prontuário. É por isso que nós precisamos iniciar falando exatamente do prontuário Legal. médico. Porque senão a gente não consegue entender, né? Entender, né, Carol? A abrangência desse documento. Porque tudo que você vai fazer, você vai entrar com ação contra plano de saúde, por exemplo. Você precisa do prontuário Prontuário médico.
Então, erro médico, você precisa do prontuário médico. Exatamente. Então, assim, o importante é que a população conheça o prontuário médico em termos não técnicos, né? Porque quando você acha o prontuário médico, geralmente, em alguns lugares, é muito específico, aí você não consegue entender, não é isso? Exatamente. Aproveitando esse gancho de termos de consentimento informado, você que atua bastante na área da defesa médica, para evitar, o médico, o que ele pode fazer para evitar ações, né, que não sejam pertinentes no preenchimento do documento, né, porque às vezes o que acontece? Ele vai fazer ali um procedimento, né, então ele vai receber as informações de que pode acontecer algo, né, e isso, se não for muito claro e tomar outro rumo, já é motivo para poder querer processar. Já é isso mesmo. Então, o que ele tem, o médico pode colocar no termo? Super legal, maravilhoso. O TCI, ele é um termo de consentimento informado, então é um termo, tem que ser escrito, termo. Tem exceção, né, de você não entregar o papelzinho pro paciente ler as informações ali? Tem. Por exemplo, no caso de paciente que tem uma deficiência visual, ou aquele paciente que não sabe ler e escrever, então ele não vai compreender aquelas informações. Então, não tem desculpa. É dever do médico entregar o termo de consentimento informado, individualizado, um para cada paciente, e não pode ser genérico. Ele precisa ler para o paciente? Ou... Então, se o paciente não compreende, não consigo ler, enfim, o que o médico faz? Leia. Precisa ler. Grava. Todo mundo tem smartphone hoje na vida. Então, não tem desculpa. Porque às vezes o médico fala, não, mas eu tava corrido, ou meu paciente não sabia ler, não estava compreendendo. Então, tudo bem. Então, você vai pegar com toda a paciência do mundo, porque todos os médicos... médico é um dom, né? Então, todos os médicos, ele sabe, ele tem paciência, porque ele está lidando com o paciente na vulnerabilidade. Tem que ter uma no nosso momento mais difícil da vida, os médicos estão ali. Sim. Então, eles têm realmente uma atuação diferenciada com os pacientes. É diferente, né? Nós, advogados, nós somos mais técnicos, mais práticos. O médico, ele já vai mais para essa parte realmente da vulnerabilidade, de ter um jeito de falar diferente para o paciente. Então, ele tem realmente um jeito especial. Todo médico. É dom, né, gente? Sim. Medicina, criança, você tem que falar de forma lúdica, né? Sim, o pessoal da enfermagem, Sim. eles são diferenciados. São seres humanos diferenciados. Mas é um questionamento aqui, né? Por exemplo, hoje a indústria da beleza e as pessoas buscando a perfeição, elas, né, fazem de tudo e se arriscam em tudo, né? Sim. As pessoas que omitem algumas informações desse termo, que é preciso falar. Por exemplo, uma pessoa que ela é hipertensa e vai fazer uma cirurgia plástica, né? Sim. E ela foi lá e declarou uma coisa que na realidade não é, ou omitiu essa informação naquele termo. Se acontece alguma coisa na mesa da cirurgia, a família vai fazer o quê? O médico, ele foi negligente, e a pessoa acabou falecendo. Sim. Nesse caso, acontece como? Se houve a omissão do paciente que está fazendo aquele procedimento, a omissão no prontuário. Deixa eu só fechar lá do termo. Então, o termo não tem o porquê de não entregar. A pessoa não sabe? Grava. Estou lendo o termo de consentimento informado que foi entregue. Ele tem que ser entregue sempre numa consulta anterior, nunca no dia da internação, porque o termo de consentimento informado, ele tem é o mais comum, né? o mais comum. Ele precisa informar o paciente. Então, o que tem que constar lá? Por exemplo, uma cirurgia cardíaca. Uma, sei lá, ponte safena. Aí, outra coisa também, que as pessoas falam assim, nossa, mas você vai atuar nessa área, você tem que saber de medicina? Não tem que saber de medicina. Mas se você for ingressar com uma ação, você precisa ler um artigo técnico da área para se inteirar do assunto, né? Sim. Você não é médico, é o mínimo. É o mínimo. Tem porque que se saber. você for falar no processo, você precisa saber pelo menos do que se trata. Exatamente. Então, vamos lá de um exemplo de cirurgia cardíaca de ponte safena. Os cardiologistas que não me escutem, porque a pessoa, o que ela tá falando? Mas ele fez o termo de consentimento para aquele procedimento cirúrgico. Sim. Ponte safena. Vai colocar um stent. É um termo de consentimento informado para o stent. Vai fazer um cateterismo. Para o cateterismo. Por quê? Individualizado. Porque cada um tem as suas consequências, as suas intercorrências específicas. Todo procedimento cirúrgico, por exemplo, pode ter uma intercorrência de hemorragia, dependendo, né? Que tem, assim, consequências e intercorrências que são comuns
por exemplo, dependendo dos procedimentos. Então, essas que são mais comuns, obviamente, que tem que constar. Aí o médico fala, mas se eu for colocar tudo, ninguém vai querer fazer cirurgia nenhuma, porque é muita coisa. Você vai colocar aquelas pontuais. Sim. Dentro do estado clínico daquele paciente, o que realmente pode ocorrer com o procedimento cirúrgico, porque eu tenho um estado clínico e a Márcia tem outro, a gente vai fazer a mesma cirurgia, para ela pode ser que não tenha consequência nenhuma, mas pro meu caso, pode ser que tenha. Previsível, na verdade. Previsível, porque ele já, né? Para aquela determinada Sim. doença. Então, ele tem que ser muito claro. Não pode ter termos técnicos, porque daí o paciente não entende. Eu não entendo, ninguém entende. Então, Sim. tem que ser, por exemplo, o que é ponte safena? É uma cirurgia, aí coloca lá o que é a cirurgia, que não sei também o que E aí é a ele cirurgia, explica. mas enfim, na verdade, ele o explica. médico vai explicar para o paciente exatamente Exatamente, isso. tem que compreender. Sim. Então, tem que ter as intercorrências, as consequências, o pós-operatório. Aí é que tá, tem muita demanda de erro médico que o paciente não cumpriu com o pós-operatório. Sim. Ó, você tem que ficar de repouso 30 dias, não pode fazer academia, tem que ficar com o pé pra cima, enfim, 5 dias, não pode andar, não tá lá. preciso seguir a risca, É. né? Aí as ele só recomendações. falou. Aí ele falou, ele não tem como provar. Por isso que o documento é uma prova. Ah, sim. Exatamente. Que ele tem pré-constituída. Aí, óbvio, né? O prontuário, o objetivo principal é a comunicação. Primeiro, você tem que ver o objetivo principal do documento. O termo de consentimento, ele é um documento de informação que vai garantir a autonomia do paciente. Com aquelas informações, ele vai falar, vou me submeter, não vou, esse tratamento, esse procedimento cirúrgico, agora eu não posso, porque eu tenho que ficar de férias, então não dá. Né? Então, tem que ter essas informações para o próprio paciente se programar e ver se ele vai se submeter àquilo ou não. Então, olhando esses documentos para a esfera assim, jurídica, são meios de prova pré-constituídos. Por isso que ele tem que ser bem feito, bem formulado, que é aí o que você falou. Bem Então, alimentado. bem elaborado. Uhum. Então, por isso que você tem que trazer essas informações. Falar para o médico, olha, você elabora um específico, um para cada caso, coloca o pré-operatório, todo o procedimento cirúrgico, como que vai ser, o tempo de duração, a média de duração, o pós-operatório. Então, é um documento muito importante, que vai garantir a autonomia do paciente. Porque até mesmo, Carol, por exemplo, se a pessoa precisar colocar uma meia de compressão, ela não Isso. colocou, teve uma trombose. Isso. Então, se o médico colocar lá no prontuário, no termo de consentimento, precisa utilizar a meia de compressão durante 30 dias. Isso. E a pessoa não utilizou, então é uma prova pré-constituída. Culpa exclusiva da vítima. Exatamente. E é uma prova pré-constituída, você rompe aquele nexo de causalidade, Exatamente. que a pessoa ingressou com a ação falando que tinha ocorrido um erro médico, daí você rompe, fala, não teve erro médico, foi culpa exclusiva da vítima. O resultado, quem realmente deu causa, foi o próprio paciente que não seguiu as informações do médico, que conforme o termo de consentimento informado. Então, não pode ser verbal, a não ser nesses casos de exceção, e apresentou o termo, coloca no prontuário. Na consulta que antecede o procedimento cirúrgico ou o tratamento, foi entregue o termo de consentimento informado, lido, compreendido e assinado. Aí o paciente vai para o centro cirúrgico sabendo de tudo que pode realmente acontecer com ele. E aí o que você falou da omissão, por isso que a técnica médica é muito importante, porque ele precisa solicitar exames pré-operatórios. Por mais que a pessoa vá se omitir em relação a isso, é dever do médico ter uma hipótese diagnóstica, um diagnóstico preciso, para aí realmente trazer aquele prognóstico, aquele tratamento, aquela cirurgia. E os exames vão apontar. Os exames apontam. Entendi. Porque, na verdade, o Thaís, por exemplo, se a pessoa tem um problema, por exemplo, toma remédio de pressão, e ela vai numa consulta, o médico vai oferir a pressão. E verificando que a pressão dela tá alta, ela pode falar assim, por exemplo, eu posso mentir pro meu médico e falar assim, não, a minha pressão tá alta por conta que eu vi o jaleco branco, minha Fiquei pressão nervosa. Fiquei nervosa. Todo mundo fica, né? Fiquei nervosa. Exatamente. O médico, se ele for diligente, de repente ele vai falar assim, vamos fazer alguns outros exames e qualquer coisa encaminha pro cardiologista. Isso, o cardiologista autorizando, dependendo da cirurgia, se for de grande porte, aí se faz. Então, na verdade, ele tá se resguardando, né? Então, vendo a importância de ter um profissional especializado na área? Exatamente. Faz toda a diferença. E traz segurança jurídica pro médico. Em relação, antigamente não tinha isso, né? Então, antigamente as pessoas iam para as consultas desarmadas. Elas iam uma consulta médica. Gente, hoje, você pega o resultado do exame, o que você faz? Google. Todo mundo. Você já vai com as perguntas, Você já vai querendo saber, mas isso, e não sei o quê, porque eu li. Só que essas informações que a gente lê são informações não técnicas, dos sites de busca. Exatamente. É diferente de você ter um conhecimento técnico, científico. E é igual você falou, mesmo que a pessoa tenha a mesma doença que a outra, ela é diferente.
de repente ela tem diferente, condições, mas- né? Age de maneira diferente, né? diferente, de maneira diferente. Então, hoje, a indústria do dano moral, a indústria da judicialização subiu muito. Então, isso é assim, são 36 mil ações por ano, e esse número sobe, assim, 26%, Assustador, 23%. Sim. Então, é assustador mesmo. Sim. Porque são ações que não são técnicas, e às vezes são propostas por colegas nossos que não têm o conhecimento técnico, então por isso que é muito importante realmente se especializar na área para não trazer prejuízo para o paciente. Porque daí o paciente, primeiro que você fala, a causa ganha. Já não Não dá. pode. Nós somos É. obrigação de Ativar meio. a É uma Mas atividade de resultado. meio. É a né? mesma coisa o médico, é meio, não é resultado. Então, olha, vamos analisar, vamos realmente verificar se tem um nexo entre isso que você está me falando e esse resultado que você suportou, entre essa conduta ou essa omissão. Então, por isso tem que analisar prontuário, termo de consentimento informado. Geralmente, nos processos judiciais, é interessante para o advogado solicitar, por exemplo, se estiver fazendo a defesa de um profissional médico, solicitar um relatório daquele médico, para você entender daquilo do que você vai fazer a contestação e defender. Então, ó, faz um relatório. Ele faz um relatório para você entender. Se você estiver assessorando e advogando pelo paciente, contrata um assessor técnico. Faz toda a diferença no Sim. processo. Nós não somos técnicos, o juiz não é. Tanto não é que o juiz nomeia um Nomeia o perito. perito. Sim. Por que você não tem que ter um assessor? O médico já não tem tanta necessidade, porque ele mesmo vai colocar ali naquele relatório o que aconteceu, o que não. Aí você pode até solicitar para ele, olha, me dá um norte aí para eu ler artigos científicos que diz respeito a esse objeto dessa ação, para você conseguir elaborar quesitos em processos judiciais. Importantíssimo. Importante, isso faz toda a diferença. É ali que o juiz vai se basear e vai fundamentar a decisão dele. Sim. Porque o perito, ele é imparcial, ele foi nomeado pelo juiz, e na grande maioria das vezes esse perito, ele é um médico especialista no objeto daquela demanda, né? Especialista naquela área da saúde, que é o objeto daquela demanda. Então, o juiz vai se basear ali. Ele vai analisar o quê, o perito? Os documentos médicos. Ou fazer uma perícia direta, que daí o paciente vai pro IMESC, obviamente, né? Ou o paciente evoluiu a óbito, é uma ação de reparação de danos morais porque evoluiu a óbito, ele vai fazer uma perícia indireta naqueles documentos. Então, são documentos extremamente relevantes para a parte jurídica. Tirando aí que a gente já colocou da relevância e da importância desse documento para assistência à saúde, que faz todo, né? É importantíssimo. Mas olhando para essa parte jurídica, essa é a importância desses documentos, que faz toda a diferença. Certo. Sim. Sim. Então, assim, é importante trazer essas informações, não só na área judicial, mas também na esfera administrativa, que são sindicâncias, que são denúncias que o paciente pode levar para o Conselho Regional de Medicina, Sim. porque daí são infrações éticas. Por exemplo, informação. O TCI. Tem lá no artigo 22 dessa resolução, que é o Código de Ética Médica, que é dever do médico informar. Uhum. Se ele não fez essa informação, aí... E olha que interessante, às vezes não tem, por exemplo, um erro médico, fica detectado realmente que não houve um erro médico, Mas tem a falha só que de- tem a falha, a negligência informacional. Então, às vezes, na própria esfera do judicial, tem uma indenização de dano moral, porque o médico tinha o dever de informar, conforme colocado pelo Código de Defesa do Consumidor, né, o direito da autonomia, que é assegurado constitucionalmente, que só se garante quando o paciente tem as informações. Olha, não teve dano mesmo, né? Realmente não teve nenhum dano, isso aí foi uma intercorrência médica, fica comprovado, o perito chega, demonstra tal, mas você foi negligente porque você não informou dano moral. E aí, lá na sindicância, no Conselho Regional de Medicina, infração ética, infringiu o artigo 22 do Código de Ética Médica. E aí ele Então, responde. Ele vai responder eticamente, Eticamente. e também judicialmente. Sim. Então, olha como é que é sério. Importante Sim. demais, É né? importante. Qual a importância, é verdade. O prontuário, ele tem um artigo que dispõe no Código de Ética Médica de tudo que precisa conter. Então, ele tem que ser feito cronológico, tem que ter data, tem que ter assinatura. E é interessante que a Rosa colocou, né, em relação ao relatório de enfermagem e as anotações. Na grande maioria das vezes, o relatório de enfermagem e as anotações são muito precisas. Com horário, letra legível, carimbo. Isso que eu ia falar, letra legível, porque às vezes a Você gente não não consegue compreender. Aí o prontuário Sim. não vale pra nada. Tá Né? comunicando? O pessoal não tá comunicando, porque ninguém entende. Exatamente. E é uma infração ética, porque ele tem que ser legível. Uhum. Tá lá no Código de Ética Médica. Então, ele tem que ser legível. E, às vezes, o relatório e as anotações,
é o meio que você vai conseguir utilizar para a defesa do profissional médico, porque o prontuário não foi bem redigido. Sabe? Mas acontece. Informações muito vagas. Sim. Mas acontece do prontuário da enfermagem ser diferente do prontuário médico? Acontece, pode acontecer. Às vezes o prontuário do médico, as evoluções ali, elas não são precisas. Sim. São muito vagas. É a enfermeira que tá ali, né? E a enfermeira tá ali no dia a dia. todo. E aí ela acaba fazendo porque é um relatório de enfermagem. É diferente. É um relatório. E as anotações é anotação diária, assim, de horas. Tudo que tá fazendo ali com aquele paciente. Então, realmente, às vezes o relatório e as anotações, eles favorecem muito para a defesa do profissional ou condenam o médico. E são documentos que estão lá dentro do prontuário. E aí, além do médico, às vezes, ser imputada uma reparação ali, né, uma sentença de procedência nesse processo, ele também, às vezes, acaba sendo realmente, tendo uma penalidade, demonstra-se a culpabilidade na parte ética no Conselho Regional de Medicina, porque ele não fez o prontuário da maneira que tinha que ser feito. Porque não comunica, né, tá? Não comunica. Sigla. O prontuário é do paciente. Primeiro, que não vai comunicar nem a equipe multiprofissional, e depois, quando o paciente pegar, ele vai ler e falar assim, gente... O que significa isso? O que significa isso? Exatamente. Então, realmente tem que ser... E todos os hospitais, né? Hospital, clínica e consultório que tem no corpo clínico mais de 30 médicos, por exemplo, tem a obrigatoriedade de ter uma comissão de revisão de prontuário médico. Então, são médicos que se reúnem e aí, por amostras, tem alguns prontuários que eles vão fazer análise para ver como que tá... olha que interessante. Então, o prontuário, ele é muito rigoroso e importante. Importante, né? Aí eles vão fazer uma análise. Tem hipótese diagnóstica? Não, então, o que seria hipótese diagnóstica? Você vai na consulta, o médico tem uma hipótese diagnóstica do que seria realmente aquela problemática que você trouxe para ele. Às vezes, ele só vai conseguir fechar o diagnóstico definitivo através de alguns exames. Ou na primeira consulta, ele já consegue fechar o diagnóstico. Então, aí o diagnóstico, a partir daquele diagnóstico fechado, que tem o prognóstico, que é o tratamento que o paciente vai ser submetido. Uma pergunta. Da mesma forma que o médico, ele pode ser responsabilizado por alguma negligência dele, os enfermeiros também, né? Também. Porque eu vi um caso essa semana no jornal de pronto-socorro, né? Que a pessoa fez a triagem, passou com o médico e foi para a fila da medicação. Sim. Chegou na fila da medicação, tem aquela história de um querer ser mais espertinho que o outro, acabou mudando a ficha de colocação. Tá. Sim. E nisso a enfermeira pegou, e eu não sei porque cargas d'água, ela tava com uma informação e depois chegou outra, e aí ela achava que aquele paciente tinha tal problema. Ministrou a medicação errada. Ia ministrar a medicação errada, na verdade, por conta de ter alterado lá a posição da ficha. Sim. E aí poderia ter aplicado uma medicação que a pessoa poderia ter morrido. Então a responsabilidade é da enfermagem, da equipe da medicação ali. Assim, quando tem várias responsabilidades, né? Às vezes tem casos que a dispensação da medicação foi errada. Então daí você tem que ver, realmente analisar como que foi feita essa dispensação na farmácia, como que ela chegou ali no posto de enfermagem. Nossa. Obviamente que aí você consegue ver que tem uma cadeia de erros, né? Que teve realmente um problema ali naquela assistência à saúde. Mas o enfermeiro, ele tem que conferir a medicação, conferir qual que foi a prescrição do médico. Então, esse erro em dosagens de medicação, às vezes pode acontecer na hora de administrar essa medicação, e aí da equipe de enfermagem. E ele chega, né, quando você tá no hospital, o enfermeiro chega pra você e fala assim, seu nome, por favor. Isso. A senhora vai tomar tal medicação. A sua data de nascimento. Sua data de nascimento, vai tomar qual medicação. Exatamente. Pra isso, pra não ter esse erro, né? Foi negligente. Ela não cumpriu com as atribuições e a função realmente da equipe de enfermagem em fazendo todas essas averiguações para depois ministrar, ver a quantidade do jardim. E realmente, ela pode ser responsabilizada judicialmente e também na parte ética no COFEM, né, no Conselho Federal de Medicina de Enfermagem e nos Conselhos Regionais de Enfermagem, que também tem o Código de Ética da Enfermagem. Sim. Exatamente. Então, a gente está vendo aqui a importância, né, do preenchimento no prontuário médico, tanto com relação ao paciente, né, para que o médico consiga dar um prognóstico em relação àquele tratamento, e até mesmo em relação à defesa médica. Exatamente. É que, assim, eu sempre vejo esse documento como meio de defesa, né? Sim. Eu sempre olho o prontuário e fico, quando você vai assessorar, isso é bacana, quem vai atuar nessa área,
de pensar nessa parte jurídica como um meio de defesa. Mas ele não é um meio de defesa. Né? O objetivo principal, tanto do prontuário como do termo de consentimento informado, é um documento médico. Então, ele é um documento de comunicação, é um dossiê do médico. O TCI é um documento de informação que garante a autonomia. Mas a gente tem aquele olhar tudo, né? Sim, que nem eu tô lá no hospital, tudo pra mim é documento. Falo, vamos fazer um documento aqui, vamos fazer um termo ali. Você fala, pelo amor de Deus, ela chegou, aumentou os números. Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Exatamente. Porque daí você tem como comprovar que realmente teve aquele compliance em relação àquela assistência à saúde do paciente. É uma segurança, principalmente para o paciente. Porque o objetivo principal da assistência à saúde é o paciente. Então, você traz segurança para o paciente, na hora que ele for receber aquela assistência à saúde, você traz segurança para todos os profissionais da saúde que estão atuando ali, porque, óbvio, pode ter ali uma fiscalização do Ministério Público, fiscalização, por exemplo, da vigilância sanitária, então, dos órgãos. Então, você precisa realmente se documentar. E nós somos advogados, a gente é movido a documento, gente. A gente quer documento para tudo você quer assinar. Prova. Assina aqui. Exatamente. Então, chega às vezes o documento lá. Assina de novo. Não, chega o documento lá, às vezes eu nem leio o documento inteiro, eu já olho pra ver se tem assinatura. Não tem assinatura. Tem que assinar. É assim mesmo. Mas não é? Porque senão de nada vale, né? Não tem validade, não tem validade. E a gente, no dia a dia, você consegue ver que realmente esses documentos faz a diferença. E até o médico e o profissional da enfermagem, quando ele tem esses treinamentos, por isso que é importante treinar. Isso que vocês estão fazendo aqui é muito importante. Porque se um profissional da saúde está assistindo, ele fala, nossa, olha que interessante, eu não sabia dessas consequências. Sim. Eu sei que é da minha atribuição, é do meu dever ético apresentar esses documentos e redigir esses documentos, mas eu não sabia das consequências jurídicas que isso pode acarretar. Até mesmo se ele trabalhar numa clínica que não tenha todos esses documentos, ele vai dar um toque lá uma orientação. Falar, olha, né? Vocês estão analisando, estão vendo como que está sendo redigido, estão vendo como que é a segurança desse documento, do prontuário, quem tem acesso, quem não tem, muda o dia a dia. Exatamente. E tem que mudar. Se é um computador que fica lá na recepção, que todo mundo tem acesso. Perfeito. Né? Como que vai fazer sobre isso? E aí? Aí você tem que fazer aquele treinamento com os funcionários. Olha, quem tem acesso... É do compliance. Saiu, você tem que pegar, desliga aquele computador, desloga. Então, tem que ver tudo porque às vezes a pessoa tem acesso, vai embora, deixa logado lá, qualquer um que sentar lá. Qualquer um que seja tem acesso. Aí vaza as informações. Por isso que tem vazamento de dados. Sim. Às vezes o vazamento ele ocorre dali mesmo. Ou que é, por exemplo, uma plataforma, alguma coisa que não tem a segurança devida e os hackers realmente estão invadindo. Sim. Tem que saber onde que vai ser armazenado. Que nem você tinha falado da guarda. São 20 anos. E um ponto que eu acho interessante, quando é menor de idade, paciente de menor de idade, esses 20 anos começa a contar a partir do momento que ele fez 18. Nossa, então é muito interessante. mais. Sim, bem interessante. Né? É muito mais. Porque então, é todo o histórico da saúde dele até os 18 anos. Aí começa a contar dos 18 pra frente. Então é bem legal isso. Então realmente tem que guardar, tem que ter um local adequado. E, infelizmente, às vezes não é isso que a gente encontra. Hoje, esses documentos físicos, eles podem ser digitalizados. Então, tem uma lei, não é nenhuma resolução, é uma lei que diz respeito a essas digitalizações, como tem que ser, depois como que é feita a destruição desses documentos. Legal. Né? Eles podem ser incinerados, ou, e é um custo. Imagina, você pega uma Santa Casa. Uma Santa Casa de São Paulo. O que não tem de prontuário lá, gente? Sim. Deve ser enorme. O HC, tem uns prontuários que é desse tamanho, assim. Agora digital é mais fácil para armazenar. Mas você já imaginou? Você já não precisa, há 50 anos atrás? Você não precisa mais de espaço atrás, físico, você vai precisar de espaço na nuvem. Tudo bem que isso custa também. Você ter espaço na nuvem, você paga para isso. Mas olha o que já não auxiliou e já reduziu, né, em relação a espaço físico para arquivar. É difícil armazenar, porque foi o que você falou, são muitas laudas, muitas folhas, daí já amassa, já é muito antigo. Aí o que pode fazer? Digitalizar. Sim. Digitaliza, e aí depois que aquele documento estiver todo digitalizado, obviamente com empresas especializadas nisso, seguindo os requisitos colocados por lei para garantir o sigilo das informações e tudo mais, aí ele pode ou levar para incinerar esse documento, ou, o que eu acho interessante, às vezes o paciente passa em consulta e fala, ó, tá aqui o seu prontuário, leva pra casa. E aí você entrega o paciente, você reduz a incineração. Por exemplo, quando... exatamente. Não é por muito exemplo, costumeiro isso. Não é muito costumeiro isso, dele entregar ali? Não, eles geralmente enviam pra incinerar.
Obviamente. Aí a gente tá falando, por exemplo, num hospital que tem um porte gigante, já vai fazer um contrato de incineração, deve, sei lá, para quantos 1000 documentos. Mas às vezes uma clínica, pra que você vai gastar? Então, por isso que é legal fazer essa assessoria, esse compliance para as clínicas. Olha, você tem uma clínica pequena, lógico, você tem bastante prontuário, mas se você contratar uma empresa, entrega pro seu... Porque, por exemplo, o paciente uma clínica gosta. pediátrica, ela tem que guardar esse documento por 38 anos. Não é? Então, assim, se você imaginar, é mais fácil, de repente, ela chamar a pessoa lá e falar, ó, tá aqui seu documento, tá aqui seu prontuário médico, né? Ou 20 anos do último registro, Exatamente. né? Quando no nosso prontuário, por exemplo, nós já somos maiores, 20 anos do último registro. Sim. É legal. Olha, a gente digitalizou toda a documentação aqui no consultório, a gente vai entregar para você o prontuário, leva para casa, tá? O paciente gosta. E aí você desonera a clínica, dá uma mitigada aí em relação ao investimento que ela teria que arcar. Vai assinar um termo que ela tá retirando, que ela tá né? retirando. Aí a advogada adora termo, adora o termo, faz um terminho lá, assinado, digitaliza, se põe põe no prontuário. na nuvem esse documento, levou o documento e tal, é bacana, é uma forma que realmente que você tem para trazer uma assessoria eficaz e para mitigar investimento e prejuízo, né, para a clínica. Quanta coisa aqui, né? Bastante. Então, algumas coisas, como eu não sou atuante na área, eu não sabia. Ah, que legal. Tô sabendo agora. E é bacana. É bacana, Muito. bacana, porque aí todo mundo fica sabendo como que funciona, né? É. E aí não fica só num grupo, né? Exato. E é bacana porque nós somos pacientes. Sim. É todos diferente. nós. E é interessante, né? Depois que você conhece a área do direito médico da saúde, atua, você vai para uma clínica com um olhar diferente. Não que você vá lá, né, pra ficar pontuando. Dando não carteirada. Tem, né? Mas que funciona. Mas você consegue ter um olhar diferente para Sim. aquela clínica. Nossa, olha como que realmente essa profissional, esse médico, esse dentista está realmente dentro das normatizações, da ética, da lei, e você consegue visualizar. É muito interessante, é muito bacana. E aí você vê que, nossa, eu tô sendo muito bem assistida, porque eu tô aqui no hospital, esse hospital, você vê tudo. Sim. Eu vou com aquele olhar, assim, eu falo, nossa, que bacana isso. Aí é uma coisa que você olha que realmente vai trazer algum prejuízo para a clínica e você consegue ter esse olhar mais técnico, aí você chega e realmente, seria interessante você ver isso, arrumar. É bacana. O médico, ou a médica, ou o dentista cuida tanto da nossa saúde, eles são profissionais indispensáveis na nossa vida, que vale a pena você chegar e dar um toque. Falar, por que você não faz assim? É interessante. E aí, por exemplo, médicos que já são os veteranos, eles acabam ficando em prontuário manuscrito. Tá ótimo, é o jeito que eles começaram a trabalhar, maravilhoso. Aí você pode até conversar em respeito, por que você não digitaliza, quem sabe? Porque tem um pessoal veterano que adora, né, que eles são super internautas, assim, então bem atento em relação a isso, então é bacana. E aí você consegue ver isso, e é muito legal você visualizar isso. É o que você acabou de colocar. Eu tenho certeza que um monte de gente que está nos assistindo agora está se identificando. Médicos, nossa, que bacana, profissional da enfermagem, caramba, eu não sabia. Por isso que eu tinha falado, o treinamento, ele é fundamental, tanto numa clínica, no consultório, quanto no hospital, UPA, UBS. É importantíssimo os profissionais serem treinados, não só o treinamento do exercício da profissão, que precisa realmente ser atualizado, precisa dessa reciclagem, né? Nós vamos em congresso, os médicos, os enfermeiros também precisam desses treinamentos, mas essa parte de treinamento realmente jurídico da relação, porque é uma relação instalada. Sim. É um negócio jurídico que é firmado ali entre o enfermeiro e aquele paciente, entre o médico e aquele paciente. Então, realmente, é instalada uma relação jurídica e o profissional da saúde nem imagina que tem uma relação jurídica ali. Aquilo é tão automático. Mas, óbvio, o treinamento tem que vir para aquele profissional ficar, ter conhecimento, mas ficar tranquilo. Não pode trabalhar, né? Nossa, eu vou ser processado. Meu Deus, eu tenho que escrever, porque daí você até... Só para conhecimento, né? Para realmente... Porque foi o que a gente conversou desde o início aqui. Hoje, infelizmente, a judicialização da saúde é um crescimento, assim, que você fala, meu Deus. E são ações que, às vezes, não são infrutíferas. E isso causa uma frustração para o paciente. Tem que pagar a sucumbência. Que o advogado tem que informar isso, né, gente? Sim. Nossa ética profissional, o Estatuto da OAB, coloca bem isso, que você tem que trazer todas as informações e as consequências de ingressar com uma ação judicial. Sim. Certo. Não pode ser uma aventura jurídica. Não pode ser uma né? aventura jurídica. Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento e entram com a aventura jurídica. Entra com a aventura jurídica. E aí causa um prejuízo gigante, porque
Ah, perdi a ação, já frustrou, porque ele achou Sim. que ele tinha sofrido um erro médico. E agora eu tenho que pagar sucumbência. O que é sucumbência? Ninguém nem tinha falado disso. Aí tem que pagar a sucumbência. Não paga a sucumbência, título executivo. Gente, Isso caos. vira Exatamente. caos. Vira. E aí, obviamente, que ele pode pegar e te responsabilizar. Fala, você não me informou da sucumbência? Por isso que o contrato é importante. De prestação de serviço advocatício. Sim, e Já. colocar uma cláusula Uma aí. cláusula aí. Informando. Informando. Sucumbência, explica o que é sucumbência, que a sucumbência é do cliente. A sucumbência que também você vai receber. Quem recebe é o sua, advogado, é o não é advogado. a parte. Porque senão ele fala, cara, peraí. Você tem que- recebeu o dinheiro e recebeu não a me mais? deu? Você me É, devolver meu tem, dinheiro, relação exatamente. nenhuma com o é. contrato ali fixado, né? Exato. Sim. E aí o Uhum. contrato de prestação de serviço, não só da relação advogado e paciente, advogado e médico, mas um contrato de prestação de serviço também que é interessante, do profissional da saúde com o paciente. Porque o profissional, o paciente, às vezes ele não tem ideia que o médico, a obrigação dele é como a nossa, né? Uma obrigação de meio e não de resultado. Ele acha que o médico tem que curar. Eu fui, eu paguei a consulta, eu quero. É só do cirurgião Então, plástico, né, isso que eu Carol? falar com relação exatamente, é só É. do cirurgião plástico. E que é nos, resultado. nos casos de estética. Sim, estética. Porque não o reparação. objetivo principal do cirurgião plástico é reparador, é a cirurgia plástica reparadora, né? De queimados, quem faz, por exemplo, cirurgia bariátrica, Sim. precisa fazer uma cirurgia reparadora, Sim. que é a continuidade do tratamento, aí a obrigação do cirurgião plástico, ela é realmente de meio. Sim. Agora, estética é fim. Né? Ela é fim. Então, o médico tem que ficar bem atento em relação a isso, ao que ele vende. Por isso É que- de Sim, fim, aquele mas que se eu ele vejo. informa, olha só, eu também eu concordo que ela seja de fim, mas quais foram os exames que foram solicitados? Tem tudo isso. Ele tem que também, o médico tem que conhecer a parte clínica daquele paciente, né? Todo Sim. os antecedentes que ele já teve de tratamento, enfim, fazer realmente a anamnese, porque às vezes um procedimento estético teve a técnica foi bem empregada, Sim. então ele conseguiria atingir o resultado, mas aí teve uma intercorrência, foi algum problema que realmente aquele paciente já tinha, Foi o que eu perguntei. e o médico não Exatamente. teve a cautela. Sim. E aí ele acaba puxando uma responsabilidade de resultado que não era dele, Sim. mesmo que fosse estético. Por isso que ele tem que ter realmente o termo a de prudência e solicitar todos os exames. Sim. E a gente sabe que às vezes não é assim, né? A gente sabe que às vezes você vai fazer, principalmente procedimentos estéticos, não só com cirurgião plástico, mas, por exemplo, com dermatologistas, enfim, e às vezes você não assina documento nenhum. Sim. Então, eles precisam realmente de uma assessoria jurídica para orientá-los a respeito da consequência que isso pode gerar. Né? Aí, às vezes, também tem gente que deve estar pensando, eu faço procedimento estético com outros profissionais. Aí tem a invasão do ato médico, enfim, que a gente pode até depois um dia falar a respeito, mas o médico tem que estar realmente resguardado em relação às consequências do ato médico em si, né? Ainda mais agora, né? Que esses procedimentos estéticos no rosto, né? Botox, preenchimento. Olha a quantidade de... porque, na verdade, dentista, outros profissionais estão fazendo, né? Sim, Coisas que sim. são ato médico, né? Sim, Aí tem, né, aquele dilema entre o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, e o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. É ato médico, aí tem aquele litígio mesmo, jurídico, Sim. né, que eles estão em ação judicial. Porque daí o CFO entende que o dentista, ele conhece toda a parte da anatomia, do Aham. rosto, que ele estuda, né? É. E, obviamente, que o Botox, ele é utilizado em muitos procedimentos da odontologia Sim. para mordida, Sim. bruxismo, tem É. vários, né? E aí vem os médicos, por isso que tem esse litígio entre essas duas entidades, falando que não, que quem tem realmente expertise e estuda essa parte de cabeça e pescoço, né, são os médicos. Então, os dentistas não poderiam fazer essas harmonizações faciais que a gente vê hoje, né? Sim. Então tem esse dilema aí entre essas duas entidades, que a gente vê nas internets, enfim. Carol, me surgiu uma questão assim, que eu tô aqui como aprendiz também, porque eu tô aprendendo, porque essa não é minha área de atuação, tá? Mas tem um questionamento pessoal e familiar, Sim. tá? Na minha família, tem vários casos de decorrência de câncer, intestino, rim, Sim. né? E assim, é meio que hereditário ter Uhum. problemas entre rim, intestino, vesícula, Tá. né? Por exemplo, eu tive que tirar vesícula, né? Sim. Meu pai teve 2 cânceres já. Um no Sim. reto e um no rim, ele não tem. Minha avó teve no intestino. Inclusive, essa
Esse foi o fator de falecimento dela. Sim. E todos nós, né, embora eu tenha convênio, mas eu tenho que fazer um acompanhamento pelo HC, Sim. né? E por conta desse histórico familiar, os prontuários, eles se interligam, Sim. né? Eles se interligam pelo histórico familiar. Isso Sim. acontece. Isso eu achei interessante, porque É. isso, pelo menos no HC, acontece. É. Por conta da minha Conexão. família, É. né? Dessa conexão e dos problemas, né? Então, isso acontece porque eles estão realizando na sua família um estudo Isso. genético. Ah, tá, Né? entendi. Então, porque realmente a neoplasia, né, enfim, que vocês tiveram aí na família, eles estão investigando, fazendo uma investigação, um estudo científico para Sim. analisar se realmente é genético ou se desencadeou, é seu. Isso é do seu organismo. Então, por exemplo, quando a minha mãe também teve, né, passou pelo tratamento de câncer de mama, ela foi fazer o estudo genético para ver se isso não que já vem, hereditário, e eu Entendi. teria, por exemplo, teria uma probabilidade maior de ter o câncer de mama. Então, óbvio, todos nós estamos sujeitos a ficar doente e passar por um tratamento de câncer, de quimioterapia, radioterapia, enfim. Mas isso é interessante, porque provavelmente na sua família eles estão fazendo esse acompanhamento genético. Sim. Então, a equipe que assiste vocês, a equipe de oncologia, hematologista, Sim. né? Então, por exemplo, urologista, porque é rim, Sim. nefro. Então, tem uma equipe Sim. que atende vocês ali. E eles têm acesso a essas informações justamente para trazer uma assistência à saúde que consiga realmente mitigar essa doença, tratar. A gente nunca fala em trazer resultados, Sim, né? sim. Porque às vezes realmente não tem a cura, mas existem tratamentos que fazem com que o paciente tenha condições clínicas de vida e uma sobrevida muito grande. Então é isso, é interessante, porque o prontuário, ele é um documento epidemiológico para fazer estudos de Ah, epidemiologia. entendi. Então, por exemplo, nós vivenciamos recentemente agora, estamos vivenciando a epidemia da dengue. Então, existe dentro dos hospitais a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH, e também o setor de epidemiologia. Então, os prontuários que realmente fica verificado que esses pacientes tiveram dengue, contraíram essa doença, começa a fazer um estudo epidemiológico. Por que esse estudo epidemiológico? Para verificar qual região, por exemplo, daquela Sim, cidade sim. está tendo surto. Sim, sim. Para fazer uma atuação ativa ali, fazer realmente aí a vigilância sanitária, obviamente, do município, que vai realmente ter uma operação efetiva naquele local para conseguir exterminar, por exemplo, os focos de dengue e tratar aquela região. Então, o prontuário médico, além de tudo que a gente falou aqui, ele serve realmente para estudo epidemiológico e estudos genéticos em relação a determinada doença. Foi bem legal essa colocação que você fez, Thaís. Interessante. Então, bem assim, interessante. para ficar claro, ele pode se conectar com relação Aos meus familiares. Porque Sim. realmente é um estudo feito por aquela equipe Sim. de médicos. Não Sim. só médicos, né? É uma equipe multiprofissional Sim. que assiste vocês. Tanto é que foi o que você falou. Eu passo em outros hospitais, mas eu acabo sempre indo lá no HC, porque esse estudo genético é lá, Sim. né? Em É, relação à sua família. Nesse Sim. caso, E aí tem. pode ter esse link, então. Tem essa comunicação Essa entre a equipe conexão. multiprofissional desses familiares que realmente estão propensos, por causa dessa parte genética, a passar por um tratamento de câncer, por exemplo. E por exemplo, se eu precisar pedir o meu... Claro, só o meu prontuário lá no HC para eu levar num outro médico particular, eu posso pedir para estar informando, para nível de informação do Sim. que já foi estudado, do Sim. que pode ser diagnosticado, Sim, para ele legal. ter o andamento Você e o conhecimento pode- também, pode né? fazer- Você prontuário, pode fazer né, a solicitação dela. do seu prontuário, aí, não sei se ele é físico ou digital, eles vão entregar para você uma cópia, e aí você leva para um hematologista, um Sim. oncologista, um nefro, enfim, leva para ele fazer, talvez. E daí Uma não vai vir assistência. o prontuário dos demais parentes dela. Só Não, vai vir não, dela. só o dela. E vai vir E ela não tem, individualizado. você não tem acesso às informações É do, só do os seu profissionais. pai, Não. Só os profissionais que assistem vocês ali, realmente. E não são só médicos, né? São toda a médicos, equipe, né? uma equipe inteira. Então, equipe de enfermagem, parte de sangue, Sim. né? Aí tem patologista, que são médicos, Sim. enfim, biomédicos que acabam fazendo análise de alguns exames ali. Então, é uma equipe que é multiprofissional. Por isso que a gente fala que o prontuário, ele é um documento de comunicação entre equipe multiprofissional. Então, a equipe multiprofissional são todos os profissionais da saúde que assistem aquele paciente. Sim. Sim. Então, mas o da sua família, eles
se comunicam, porque eles precisam realmente, né, ver o que aconteceu com seu pai, para saber, a partir da sua anamnese, dos seus exames, o que pode vir a acontecer com você, para trazer um tratamento preventivo. Então, Sim. eles se conversam, né, entre si. Mas quando fala que tem esse link entre os familiares, dá a impressão que um sabe do outro. Não, E, não na sabe. verdade, Não, eles se É, comunicam, exatamente, eles mas só- cada um, exatamente. o sigilo de cada um De cada um. É mantido. preservado, É sim, preservado. é preservado. É só Uhum. para realmente fazer um estudo genético relacionado a essa doença que que acometeu a sua família, né? Então, Sim, realmente, sim, eles sim. fazem isso. E é muito Legal. proveitoso, né? Porque realmente você ter esse estudo genético e preventivamente já tratar de uma forma diferenciada, porque toda doença que você descobre, né, preventivamente, que não desencadeou nenhuma, né? Por exemplo, eu tô com febre, com dor no corpo, fui lá e descobri que eu tô com uma doença X. Se você preventivamente, geneticamente, já tem essa propensão, talvez até o tratamento clínico seu de acompanhamento é diferente. Você faz um acompanhamento clínico, que nem você falou que você tirou A vesícula. a vesícula. E foi por isso, tá? Foi por conta do acompanhamento médico, Ah, sabe? tá Do vendo? familiar. Entre os Tá vendo? E aí eu familiares, passava né? mal do estômago, e não era estômago. Era a vesícula que vesícula. tava carregada de pedra. Olha, tá vendo? De cálculo, na verdade, Sim. né? São cálculos. Eu já Sim. tive até presente, né? Várias. Dessas situações É. aí dela passar E aí mal. você fez a cirurgia em relação a E isso. ok, só que hoje em tá. dia eu faço. Claro, eu tenho que fazer. Eu fiz agora. A minha ginecologista, ela adiantou a minha. Ai, como é que chama o exame, Márcia? Mamografia? Não, colonoscopia. Sim. Por sim. conta da minha avó. Porque você Preventivo. tem Preventivo. Preventivo. E assim, o Preventivo. engraçado é que assim, não é só a família dos meus avós, né? São os irmãos dele, os filhos dos Então irmãos. é genético mesmo, Tem né? problema de rim. É muito interessante. É interessante. É interessante. Exatamente. Então, eu tenho Porque tem essa primos- comunicação, Primos né? que, assim, que são filhos dos primos do meu pai Olha e só. tem o mesmo problema de rim. Uhum. É interessante. Então, realmente, eles fazem um acompanhamento aí na sua família, porque isso provavelmente seja uma doença genética, né? Vem aí na parte Sim. genética de vocês. E quando a minha mãe fez, aí passou por um médico, né, geneticista, para realmente fazer análise, aí faz um estudo, uma análise, aí realmente ficou determinado que não, né? Não é um problema genético. Sim. Ela, por causa da idade, enfim, passou por tudo isso, mas tá bem, tá tudo jóia. Ai, que Uhum. legal. Que bom, Obrigada, graças Carol. a Deus. Imagina. Gente, eu fiquei tão feliz de vir aqui. Muito legal, porque essas informações, realmente, isso que você trouxe, provavelmente seja a a dúvida dúvida do de outro. muitas Alguém, pessoas. é. Então, aí Uhum. faz toda a diferença. Parabéns, vocês estão de exatamente. parabéns. Muito legal. Muito obrigada, Obrigada. Carol. Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui com a nossa convidada, Carol. Amiga. Muito obrigada por Amiga. você Nossa dispor amiga. do seu tempo, trazendo aqui informações enriquecedoras sobre Que prontuário bom, médico. que bom. Muito obrigada. E para você que curtiu o nosso podcast, esse é o primeiro episódio sobre prontuário médico. Pode fazer as suas perguntas, suas dúvidas, estamos aqui para poder atendê-los. E também vocês podem indicar algum tema a ser tratado que nós vamos preparar para vocês. Que E se Obrigada. vocês gostaram da Carol, da doutora Ana Carolina, Isso. vocês nos conte que nós vamos trazer mais informações com ela. Porque legal. ela é um baú de informações. E lembrando, nos sigam e acompanhem nas redes sociais. Legal. É isso aí, pessoal. Sempre teremos novidades. Muito obrigada, e Obrigada. até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, Carol. Obrigada.